Mandou aqui, né? Se pode melar, de fato, a negociação com o Carlos Miguel. Saiu isso no GE. Não saiu no GE que pode melar. Que saiu no GE é que os caras não gostaram que vazou a informação. Engraçado que quem vazou agora é quem está irritado, né? Mas enfim, nesse momento já há um acordo entre as duas partes, já há um acordo entre os dois times. O que falta nesse exato momento é a data da liberação do Nottingham Forest para o Carlos Miguel embarcar para São Paulo, vir para o Brasil para passar pelos exames médicos na academia de futebol e, consequentemente, assinar o seu contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras. É claro, né? Agora vai ficar aquela situaçãozinha, vazou, então eu vou querer mais isso daqui, mas o acordo entre as partes já está selado. São 4 milhões de euros fixos para a chegada do Carlos Miguel ao time do Palmeiras, 5 temporadas de contrato, e aí o que o Nottingham Forest está querendo acrescentar são metas e bônus contratuais nesse acordo que pode chegar a um valor de 2 milhões de euros. É isso que nesse momento estão batendo ali, falam, vazou ontem, então eu vou querer mais quentinho. Nada que vá mudar a operação neste momento, né? Já há um acordo, o Palmeiras já tem o sinal verde do Nottingham Forest para comprar em definitivo o goleiro Carlos Miguel, né? Então fica aí só essa questão aí de fazer um charminho, mas o Palmeiras aguarda já nos próximos dias do Carlos Miguel desembarcando aqui no Brasil para passar pelos exames médicos e assinar o seu contrato de 5 temporadas com a Sociedade Esportiva Palmeiras e, consequentemente, assinando o contrato, Carlos Miguel vai se transformar no goleiro mais caro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? 4 milhões de euros, vai dar quase 30 milhões de reais, né? Mais ou menos isso, e a compra quer dizer um pouco mais que isso, né? O euro tá 6 alguma coisa, vai dar quase 30 milhões de euros, perto disso, né? E a compra mais cara de um goleiro na história do Palmeiras tinha sido a do Everton por 2 milhões de reais. Então, o Carlos Miguel está chegando aí para um valor tanto quanto maior. Goleiro jovem, né? 26 anos de idade, para goleiro é muito jovem, 2,4 metros de altura e um vídeo que ele acabou bebendo um pouco e falando merda, né? Então agora chegando que faça o seu devido trabalho para que ninguém lembre do fatídico vídeo que foi gravado pelo goleiro Carlos Miguel. Mas trazendo até bastidores desta negociação, e aí também já te respondendo também, Rubinho, e passando a informação para quem nos acompanha por aqui, ontem no Allianz Parque eu conversei com uma das principais pecinhas desse quebra-cabeça para fechar o acordo com o Carlos Miguel. E aí eu brinquei com ele, falei, goleiro? Ele falou, pegamos todo mundo de surpresa nessa, né? Eu falei, mas não era só pro ano que vem? Ele falou, cara, a gente tava certo com ele pro ano que vem. Então ele já seria em 2026 a contratação pro Gol. Só que quando o Nottingham Forest comunicou publicamente os jogadores que estão na lista dos negociáveis para a temporada e o nome do Carlos Miguel apareceu, aí eles bateram um rádio lá e falou, Edu, dá para antecipar não? O Edu Gaspar, né? O Gaspar falou, dá, a gente já comunicou ele que ele vai ser o terceiro goleiro, já estamos, né, com essa negociação em andamento para ano que vem, vamos antecipar. Então, Carlos Miguel seria um nome para 2026 e agora antecipado para 2025 com esse acordo próximo de ser selado. Só repetindo, falta o ok da data do Nottingham Forest para o Carlos Miguel poder viajar para São Paulo e passar pelos exames médicos para assinar o seu contrato de 5 temporadas com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E esse mesmo cara ainda disse, né? Estávamos precisando de uma sombra, né? O Everton é muito bom, é líder, mas tá com o rei na barriga, né? Então, era importante ter um cara que chegasse para falar, cheguei,
se tu não catar muito, eu vou catar a tua posição e eu vou virar o titular do time do Palmeiras, porque o Lomba já chegou na condição de ser o eterno reserva no time do Palmeiras. E aí, uma segunda informação nessa história do Carlos Miguel. O planejamento pode ser alterado com relação ao Marcelo Lomba. Pode ser que mudem a estratégia com o Lomba e ele fique até o final de 2026. E aí, provavelmente, ano que vem vão emprestar o Aranha, porque o Aranha vai completar 21 anos de idade já na próxima temporada. Então, conversando com essa pessoa que foi um dos responsáveis pela contratação do Carlos Miguel, né, por estar nas conversas para a contratação do Carlos Miguel, ele disse, ó, não sei se o Lomba vai sair não, conversaram com a gente sobre a possibilidade de ter dois goleiros veteranos e um goleiro mais jovem para ser o cara que vai tirar todo mundo da zona de conforto. Então, tem-se essa possibilidade do Lomba ficar no Palmeiras até o final de 2026. É claro, ele seria o terceiro goleiro, com o Everton e o Carlos Miguel disputando a posição de titular na meta alviverde. É uma baita contratação, né? Um goleiro jovem, pô, tamanho de um boneco de Olinda, inclusive, pegador de pênaltis. Tem a questão também que incomoda o lado de lá, e eu acho isso sensacional. Parecido, né? O Everton cria de lá, veio para cá, fez sucesso aqui, que o Carlos Miguel repita os mesmos passos, né? Sendo revelado pelos de lá e faça sucesso por aqui. Goleiro mais caro da história do Palmeiras, mas sem ser um preço exuberante. Óbvio que o goleiro também é mais barato que jogador de linha. E um goleiro que, se der certo, né? Que se ele for o que se espera dele aqui, é um goleiro para os próximos 10, 15 anos, né? Óbvio, né? Se não for vendido de novo para a Europa, é um goleiro para pelo menos 10 anos com tranquilidade. A galera está perguntando aqui. O Música Resenha Futebol mandou. Se de fato ele tiver essa quantidade de jogos, o que faz acreditar que ele pode ser o goleiro que vai titular a titularidade do Everton? O que ele demonstrou enquanto estava no futebol brasileiro, principalmente em atuação com clássicos. Óbvio, né, que é um recorte curto, mas mostrou ser um cara muito, muito promissor. E não sentiu o peso, né? Porque ele assumiu a posição, talvez, do maior cara da história do time do lado de lá. E por isso que eles odeiam tanto o Carlos Miguel. Porque o Exato. Cássio, e publicamente, né? Então não tem nada de mais falar isso. Publicamente, o Cássio falou que naquele momento ele estava enfrentando um problema muito grande com depressão. E o Cássio conversou com o Carlos Miguel, falando: cara, eu não consigo mais. Chegou tua hora, tu é muito bom, você tem tudo para me substituir. O Carlos Miguel jogou e E foi foi embora. Foi embora porque ele quis naquilo do contrato dele, que né, o grande Duílio Monteiro Alves, o Carlos Miguel tinha uma multa, se não me engano, de 25 milhões de euros. E a multa dele caiu automaticamente para 4 milhões de euros, valor pago pelo Nottingham Forest, mais uma das maracutaias feitas pela direção corintiana. Então é uma boa contratação e até pela atuação do Everton ontem também mostrou que não tá legal, não Uhum. tá estranho. E aí pode ser várias coisas, né? Pode ser ele que não tá bem, pode ser fator idade também, não é todo goleiro que bate uns 40 anos. O Prazo foi nessa idade que saiu do Palmeiras, 37, 38 anos também, porque já tava em baixa. Acho que é um ciclo natural também. E precisa, né, só? Precisa desse Falou em cara. baixa para não ser maldoso, falar que ele estava virando chutando faz, né? Eu lembro da Os caras eram reclamação da galera. sacanagem com esse apelido, né? Puta que pariu. Meu prazo era uma pica, velho. Que goleiro bom, mano. Que goleiro bom. Eu lembro que na época que ele começou a ficar mal, toda vez que ele saía cara a cara com um jogador, ele caía para trás antes do cara bater e tomava o gol. O Neo do Matrix. Mas, pô, que bom que o Palmeiras fez o movimento e que bom que não foi, com todo respeito ao jogador, mas que bom que não foi o Gabriel Grande, né? Com todo respeito ao Gabriel Grande, que não tem nem histórico, não tem nenhum recorte positivo para falar, pô, esse aí vai botar medo no Everton. Não. Agora, Carlos Miguel pelo menos tem um recorte positivo para conseguir chegar e brigar por essa posição. Mas tem que chegar pianinho também, igual o Everton chegou. Brigava com Jailson e Praz,
quieto, fazendo o trabalho dele, conseguiu a titularidade e não saiu mais. Eu já disse aqui, né, no canal que, porra, eu gostaria de um goleiro que não tivesse, né, os feitos de Carlos Miguel com relação a provocações zoeiras. Mas, enfim, chegando, que faça o seu papel e que todo mundo esqueça a cagada que ele já fez nas redes sociais, né?